Tá começando o seu programa Vida e Saúde. Vem pra cá, hoje é segunda-feira, por isso você está vendo aqui Dr. Luiz Fernando Sela. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Teru. Melhor agora com o senhor aqui, porque a gente vai poder ter uma oportunidade de mudança. É o que a gente faz aqui toda segunda-feira, segunda da mudança. Não vai deixar para amanhã, não, é hoje. E hoje vamos abordar um tema muito importante, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Sabe o que é isso? Vem pra cá que você vai entender. Elas afetam cerca de 50% da população brasileira e trazem sérios problemas de saúde. Eu quero que você aí pense que uma pessoa com doença crônica não transmissível precisa lidar com desafios diários. E eu quero que você entenda também que é possível tratar algumas delas e o Dr. Luiz vai nos ajudar nesta jornada por aqui. Ele que é médico do estilo de vida, ele que é endocrinologista, vai trazer muitas informações sobre esse assunto. Então, fica ligadinho por aqui. Não só isso, ela está aqui também, viu, doutor? Tânia Santos. Tânia Santos traz mais um treino de pilates aqui e você vai poder fazer por aí. Então, olha, já coloca uma roupa confortável e aproveita esse momento bem juntinho dela, tá? E a receita de hoje é esse delicioso cookie. Olha, eu já dei uma provadinha e eu amei esta receita. Então só digo, vem pra cá e fica coladinho aqui na nossa programação, porque você também vai amar essa delícia. Saudável, claro, sempre. Doutor Luiz, eu trago um texto aqui hoje para nossa reflexão, um texto que está aqui no devocional Vislumbres da Eternidade, devocional de adultos aqui, e o texto de hoje é João 6,35. E diz assim: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Jesus se apresenta a nós, através dos evangelhos, fazendo muitas figuras aqui para ajudar a gente a compreender quem é Ele, a sua grandeza, o seu potencial. Nós, com uma palavra só, nossa mente finita não dá conta, mas realmente ser o pão da vida, aquele que nutre, aquele que sustenta, é algo muito essencial. É muito importante, Teru. A gente precisa não só de alimento para o corpo, como a gente fala aqui no programa, as receitas saudáveis, mas a gente precisa, acima de tudo, do alimento para a alma. E eu lembrei da oração do Pai Nosso, quando Jesus fala assim: nos dê o pão nosso de cada dia. Então, se Jesus é o pão da vida e nós precisamos desse pão todos os dias, a gente precisa dessa comunhão com Cristo diariamente na nossa vida. Não só no final de semana, não só uma vez por semana, mas todos os dias. Que bom, nós temos essa presença dele conosco através do Espírito Santo. Vida e Saúde faz uma pausa de 30 segundos e a gente já volta com esse assunto de doenças crônicas não transmissíveis para você. Até já! Estamos de volta, vem pra cá que a gente vai conversar sobre esse assunto importantíssimo, as doenças crônicas não transmissíveis. Teru, não sei o que é isso, doutor Sela, por favor, me socorre. Fica ligado que você vai entender e pode ser que você esteja enfrentando um desses problemas de saúde. Mas a gente quer trazer, acima de tudo aqui, não só o que é, mas como lidar, o que fazer, né, doutor? Exatamente. As doenças crônicas, elas matam, Teru, mais de 70% da população mundial. São a principal causa de morte no Brasil e no mundo. E saber como prevenir e como conviver com uma doença crônica é fundamental. Vem pra cá. E eu quero a sua participação, então não vai só acompanhar aqui não, você pode contar pra gente se você tem alguma dessas doenças crônicas não transmissíveis. Você pode contar se você tem e você pode dizer como é que você lida com esse problema de saúde por aí, tá bom? O nosso WhatsApp é o 12 98266 0004. Por esse QR Code aqui, você também consegue acessar o nosso contato de WhatsApp e também participar do programa dizendo se você tem alguma doença crônica não transmissível, tá bom?
Doutor, eu acho que é importante a gente estabelecer aqui, porque quando a gente fala a gente está falando de um pacote, né? E um pacote que está aberto ainda, porque parece-me que cada vez mais a gente vai adicionando doenças ou condições de saúde que fazem parte das doenças crônicas não transmissíveis. O que são? As doenças crônicas não transmissíveis, elas na verdade são um conjunto de doenças causadas por vários fatores que se desenvolvem ao longo de um período longo e afetam a vida da pessoa por muitos anos. Não apenas por uma semana, por um mês, mas por anos, às vezes décadas. E os principais representantes, né, a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas é importante, Teru, a gente diferenciá-las das doenças agudas. Talvez as pessoas vão entender melhor. No passado, quando você olha as principais causas de morte, lá na época dos nossos avós, dos bisavós, as pessoas morriam de quê? Tuberculose, pneumonia, cólera, tifo. E o que essas doenças têm em comum? São doenças que são causadas por um micro-organismo ou que são transmitidas por um vírus, por uma bactéria. Então eram doenças transmitidas de pessoas para pessoas, ou às vezes você era contaminado pela água, pelo alimento, por alguma coisa contaminada. E você desenvolvia essas doenças. Então no caso de uma pneumonia ou de uma diarreia, era uma doença aguda, que durava uma semana, no máximo 2. E ou a pessoa matava aquele bichinho que causou a doença e sobrevivia, ou ela sucumbia à doença e acabava morrendo. Então, a principal causa de morte eram essas doenças agudas. A ciência, a tecnologia e a própria medicina evoluiu a ponto de combater vários desses problemas de saúde agudos com vacinas ou com o sanitarismo, não é? Exatamente. Medidas que foram eficientes, mas ao mesmo tempo a gente tem percebido que os desafios mudaram para a ciência e para a medicina, doutor. Essas doenças crônicas, elas dificilmente roubam a vida de um dia para o outro, como essas doenças infecciosas, né, do passado. Mas elas vão roubando qualidade de vida, vão roubando o nosso dinheirinho mensalmente na farmácia. Exatamente. E vão tirando, muitas vezes, a alegria de viver. Exatamente, Teru. Essas doenças crônicas são hoje a principal causa de morte, né? Através dos antibióticos, das vacinas, do saneamento básico, através de todos esses cuidados de saúde pública, nós conseguimos reduzir bastante as doenças infecto-contagiosas, não eliminamos, mas reduzimos bastante, e com isso a população começou a viver mais. E ao viver mais, começou a desenvolver mais essas doenças crônicas. Então hoje elas afetam muita gente. Elas matam milhões de pessoas no mundo e dá para prevenir. Esse é o grande segredo. A gente vai falar hoje no programa, fica com a gente até o final, porque você vai entender o que são as doenças crônicas e como fazer para preveni-las ou para gerenciá-las melhor. Vamos trazer aqui uma por uma para ele comentar, pelo menos das mais conhecidas, das mais, infelizmente, devastadoras. Olha aqui, primeira, que eu acho que talvez você aí tenha alguém da família sofrendo ou sofra você mesmo, doenças cardiovasculares. Teru, aí entram os infartos, os derrames, aí entram também tromboses, embolias, todas as doenças relacionadas ao coração e aos vasos sanguíneos. Mas você pode estar pensando, mas o infarto não é uma doença crônica, né? A pessoa tem um infarto e pode morrer na hora. Sim, mas o problema que levou ao infarto, aquele entupimento lá nas coronárias, ele começou às vezes 30 anos antes. Então são doenças de uma longa duração. Olha a próxima, vamos trazer na nossa tela aqui a próxima, as neoplasias, os cânceres. Exatamente, essa é uma palavra que não é talvez muito conhecida, mas neoplasia é a palavra técnica para o câncer. Então o câncer é uma doença crônica, né? Muitas pessoas convivem anos com a doença, fazendo quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Então é uma doença crônica também. E existem mais de 200 tipos, né, de câncer. Próxima doença crônica não transmissível é o diabetes. O diabetes, Teru, está cada vez mais comum, né? Com o aumento do peso da população, né? Com a obesidade em níveis cada vez maiores,
muita gente está desenvolvendo diabetes, né, depois dos 40, dos 50 anos, e é uma doença que tem causado muito problema na vida das pessoas e tem levado a vida de muitas pessoas próximas de nós. Próxima doença crônica não transmissível é doenças respiratórias crônicas. A gente pouco fala sobre isso, doutor. Fala pouco, né? A gente fala muito de doença do coração, câncer e diabetes, mas as doenças respiratórias, Teru, aí vamos dar o exemplo da asma e também da bronquite ou do enfisema. São doenças crônicas, tem pessoas que convivem com essas doenças pulmonares por muitos anos e a maioria delas está relacionada com o hábito de fumar. Então, os fumantes são os que mais sofrem com essas doenças respiratórias crônicas. E ela está nessa lista aí porque ela também figura num ranking de doenças que realmente mais matam no mundo também. Sim, exatamente, matam. E a principal causa é o cigarro, como eu falei, né? Então, quando você olha no ranking, tem muita gente que morre disso, Teru. Tem gente que não fuma, mas que convive com quem fuma e aí recebe consequência. Mas olha, mesmo que o tabagismo ele caiu, né, no Brasil, a gente tem ainda mais ou menos 10% da população. Então, estou falando de 22 milhões de fumantes no Brasil. Já pensou? Por isso que a gente combate aqui, gente. Nós queremos combater. Próxima doença crônica não transmissível que a gente quer trazer aqui é a hipertensão. Até daria para colocar essa doença no grupo das doenças do coração, né, doutor? A pressão alta, Teru, como ela é conhecida, ela afeta muita gente, né? Estamos falando aí de milhões de brasileiros, né? Alguns estudos chegam a falar que mais de 30% dos adultos têm pressão alta. E qual é o problema? Muitas pessoas têm pressão alta e não estão com ela controlada e muita gente tem pressão alta e não sabe que tem. Imagina que perigo, a pessoa está com a pressão alta todos os dias e não sabe que tem. Então essa pressão aumentada vai aumentar o risco das doenças cardiovasculares, como você falou, o infarto e os AVCs. E a última que a gente quer tratar aqui, que é uma bem conhecida, mas que a gente nem sempre trata como doença, é a obesidade, doutor. Parece que ela é mais um fator de risco para as outras do que um problema em si. Exatamente. A obesidade é sim hoje considerada uma doença. Não estou falando daquele excesso de peso que você ganhou 2 quilinhos no final de semana, não. Estou falando da obesidade, que é uma condição quando a pessoa está muitos quilos acima do peso e ela é uma condição, uma doença que vai afetar o risco de todas as outras. A pessoa que está obesa, ela tem mais risco de ter infarto, de ter derrame, de ter câncer, de ter diabetes, de ter todas as outras. Então, realmente precisamos encarar esse excesso de gordura corporal como um problema de saúde. Agora, vamos pensar o seguinte, olha, há 40, 50 anos atrás, quando a gente ouvia alguém falando que estava com um diagnóstico de hipertensão ou de diabetes, a gente tinha uma reação, talvez um pouco mais alerta. Hoje em dia parece que a gente se acostumou com as doenças crônicas não transmissíveis, a não ser no caso de um câncer, que é uma coisa um pouco mais assim, alarmante, mas falar e educar e aprender e entender sobre as doenças crônicas transmissíveis tem um papel muito importante na prevenção, não tem, doutor? Tem sim, Teru, porque diferente das doenças infecciosas, que eram causadas por um vírus ou uma bactéria, que às vezes você não tinha muito controle, né? Você entrava em contato com uma pessoa ou com uma água contaminada e você pegava essa doença, não tinha muito, assim, a participação sua. Só que as doenças crônicas são diferentes, porque elas não são causadas só por um vírus ou uma bactéria, elas são causadas, na sua grande maioria, por maus hábitos. Então, a gente está falando de má alimentação, de falta de exercício, do cigarro, do excesso de bebida alcoólica. Então, são comportamentos e hábitos que a gente adquire, que aos poucos vão minando a nossa saúde, vão alterando o funcionamento do corpo e aí a gente vai desenvolver uma doença crônica. Então, é algo que está mais no nosso controle, né? Realmente, nós temos um controle maior na prevenção. Agora, vamos pensar o seguinte, gente, os fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, eles são comuns para várias delas ao mesmo tempo. Exato. Vamos falar desses fatores de risco, doutor? Porque são coisas que a gente precisa melhorar do nosso dia a dia. Ele falou aqui de estilo de vida, ele falou de comida, é o que a gente almoçou hoje,
é o que a gente vai comer agora logo mais aí para o jantar, é se a gente está dormindo bem ou não, se a gente desenvolve os nossos relacionamentos bem. Vamos falar desses fatores? Teru, existem vários fatores, mas eu vou falar aqui dos principais, tá? Se você olhar para todas essas doenças, você vai perceber um padrão. Todas elas são causadas por má alimentação, a alimentação que a gente combate aqui no programa, essa alimentação ultraprocessada, cheia de comida industrializada, de gordura, com muito produto de origem animal. Essas doenças também são causadas por falta de exercício, o sedentarismo que faz você ter menos energia, ter dores no corpo, perder músculo, ganhar peso. Elas têm também uma parcela de culpa muito grande a do cigarro, né? O tabagismo está relacionado com câncer, está relacionado com pressão alta, com infarto, com doenças do pulmão. E também o excesso de bebida alcoólica está relacionado com uma série dessas doenças também. Existem outros fatores, mas esses 4, má alimentação, falta de exercício, cigarro e álcool, são comuns em todas as doenças crônicas. E são feitos muitos estudos para se chegar a essa conclusão, né, doutora? Isso aqui não é uma percepção só sua, ou de fulano, ou de ciclano. São vários estudos, e não só no Brasil, mas ao redor do mundo, sim, chegando a essa mesma conclusão. Teru, isso hoje na ciência é inquestionável. Não há como questionar isso. Todo mundo sabe, todos os médicos batem na mesma tecla, esses fatores são os mais importantes. E por isso que adotar um estilo de vida saudável, que é a tônica do nosso programa aqui toda semana, é fundamental. Porque quando você tem uma doença aguda, uma doença infecciosa, causada por um vírus ou uma bactéria, você vai lá, toma um antibiótico, por uma semana, matou aquele micro-organismo e a doença foi embora, correto? Agora, Teru, como é que a gente trata uma doença crônica causada por má alimentação e falta de exercício? Vai tratar com comprimido? Não vai resolver. Não vai resolver. Já tentaram, né? Mas não resolveu. Por isso, essas doenças ligadas ao estilo de vida se tratam com mudanças no estilo de vida. Isso é muito importante entender. Por isso que muita gente desenvolve pressão alta ou diabetes e o médico fala que vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Porque o remédio, ele controla a doença, mas ele não cura. Por que não cura? Porque ela é causada por maus hábitos. A doença é causada por maus hábitos, então a mudança de hábitos, no caso das doenças crônicas, é um tratamento. Chegou uma interação que eu quero trazer aqui e tem a ver até com a nossa próxima pergunta. Vamos trazer aqui a participação da Laine Cristina. Ela diz, olha, eu tenho 2 doenças crônicas, o hipotireoidismo e a doença de Crohn. Eu estou fazendo tratamento. Já ouviu falar que as 2 doenças não têm cura. É verdade, doutor Luiz? Olha, eu diria que não, tá? Eu diria que tem cura sim, porque eu já vi a reversão de algumas dessas doenças, tá? Para quem não sabe, a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, em que o intestino fica inflamado, a pessoa tem dor de barriga, pode ter diarreia com sangue, ela pode ter vários comprometimentos ali no seu intestino. Eu já vi sim pessoas que fizeram um tratamento, mudaram a alimentação, usaram uma suplementação anti-inflamatória, conseguiram remover causas, né, que estavam inflamando o intestino e convivem muito bem sim hoje com essa doença sem nenhuma crise, tá? Acontece sim, não é em todos os casos, mas existe um dever de casa aí para cada um de vocês fazerem, né? Quando tem uma doença dessas, precisa ter um estilo de vida extremamente saudável. E bem regrado, viu, gente? Bem regradinho. Agora, tenho assim uma questão que me intriga. É porque as doenças crônicas não transmissíveis têm afetado as crianças também. Porque criança não é só ali o bebezinho, né? A gente está falando de criança até o quê? 12, 13 anos? Teru, tem muita criança obesa. Tem criança com pressão alta. Tem criança com colesterol alto. Infelizmente. Tem jovens antes dos 30 anos já desenvolvendo diabetes por má alimentação, por obesidade, não é? E tem a ver um pouco com a genética, mas tem muita relação com os hábitos de hoje. Se você olhar o estilo de vida das crianças de hoje, comparado com o estilo de vida das crianças do passado, vamos lembrar da nossa infância.
A gente brincava muito mais na rua, a gente fazia mais esporte. Subia em árvore, A gente ralava o subia em joelho. árvore, a gente corria o dia inteiro. A gente depois, na hora da refeição, não tinha refrigerante para todo mundo. Na minha casa, Teru, era uma garrafa de Coca-Cola, daquela de vidro, lembra? Aquela grande, que a gente dividia na família inteira e no final de semana. Não tinha, assim, chocolate o tempo todo. Então, o estilo de vida das crianças também mudou. Elas estão mais paradas, mais sedentárias, mais na frente das telas e comendo porcaria. Fora uma herança que veio já talvez de uma mãe que não participou de nenhuma mudança do estilo de vida antes de gerar aquele bebê. Isso é importante falar, Teru, porque quando nós temos maus hábitos, a gente passa isso para as gerações futuras. Então, se os pais não são saudáveis, os filhos também não vão ser saudáveis. Então, infelizmente, a gente tem visto as doenças crônicas aumentando, inclusive nas crianças, nos adolescentes e nos adultos jovens. Agora, vamos tentar entender mais uma vez aqui como é que o exercício físico pode ajudar no tratamento e principalmente na prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis. Gente, esse assunto é muito importante. A gente não vai falar só na quinta-feira aqui não, porque o exercício tem sido considerado como uma verdadeira pílula para várias dessas condições de saúde. Teru, o exercício físico é a fonte da juventude. Se alguém estava querendo encontrar um remédio, uma pílula mágica que você toma para viver muito e viver bem, isso já existe, gente. Se chama exercício físico. A gente vê, Teru, às vezes o exercício como uma coisa que a gente faz de vez em quando para emagrecer, não é? Ou uma obrigação Ou como uma chata. obrigação, uma coisa que eu vou fazer o mínimo possível. Quando, na verdade, Deus criou o nosso corpo para o movimento. Nós temos mais de 600 músculos no nosso corpo. Mais de 600. O corpo é uma máquina, né, Teru? Uma máquina humana. E esses músculos não foram feitos para ficarem parados. Não foram feitos para isso. Porque se ficarem parados, eles atrofiam. Eles diminuem, né? E a gente começa a ter doenças. Então, hoje a gente sabe que o exercício físico, ele previne o infarto, ele diminui a chance de ter AVC, ele diminui a chance de ter um câncer, ele controla a pressão, controla a glicose, faz perder peso, ele melhora a imunidade, né? Ou seja, todas as doenças que a gente falou até agora melhoram com o exercício físico. Agora, não é só o exercício físico, gente. O Dr. Luiz foi claro aqui, são outros hábitos saudáveis que vão assim, olha, incrementando. Talvez se você começa com o exercício físico, que é o mais desafiador aí para você, ele acaba puxando outros, porque o exercício físico pede hidratação. E daí você está treinando, você não quer também comer de qualquer jeito, começa a comer melhor. Automaticamente já vai dormir melhor, porque vai estar mais cansadinho, pelo menos ali, né? E, gente, desse jeito a gente vai estar trabalhando na prevenção dessas doenças. E eu quero que você pense aí que existem outros cuidados que você pode tomar e que a revista Esperança Máquina Humana pode te ajudar. Então, colocá-los em prática realmente é um desafio, mas você pode começar hoje. O Dr. Luiz gosta de falar isso, ele e a doutora Daniela, com o que você tem, aonde você estiver. Pode ser que os seus recursos sejam bem diferentes dos meus, certamente são. Ou são diferentes de uma pessoa vivendo no outro extremo do país. Mas você pode começar com aquilo que você tem, onde você está e com aquilo que você sabe. E para saber, doutor Luiz, a gente precisa ler, a gente precisa se informar e entender qual é o plano de Deus para nós. Na Máquina Humana, essa revista Esperança que eu tenho aqui em mãos, você vai poder desenvolver aí esse estilo de vida mais saudável que é recomendado não só pelos nossos especialistas atuais, aqueles mais estudiosos, gente, mas principalmente pelo nosso Criador, o Deus da nossa vida. Então, eu quero muito que você receba aí na sua casa. Eu escrevi esse material junto com a doutora Gisela e baseado inclusive nos seus materiais também, doutor Luiz, nos seus livros, na revista Fique Leve aqui também. Ou seja, gente, Deus tem um plano para a sua vida. Liga para cá agora e peça a sua pelo telefone 12 21 27 31 21
0 operadora 12 21 27 31 21. E lembrando que você vai recebê-la aí sem custo nenhum, gratuitamente. Você pode ligar até às 11h30 da noite, porque tem gente aqui esperando a sua chamada. E dá para pedir pelo WhatsApp também, que é 12 98244 4449. Por falar nisso, doutor Luiz, eu não dei aqui o seu Instagram para o nosso telespectador. O que é isso que aconteceu comigo? Vem para cá, você que está chegando agora, você que não conhece o trabalho que o doutor Luiz realiza, olha, dia e noite através da Sou Saúde, dá para fazer agora, né, doutor? Exatamente. Nós temos um projeto na internet para ajudar você a ter mais saúde, viver mais e viver melhor. Ele se chama Sou Saúde, S-O-W Saúde. Sou vem da palavra em inglês semear. A gente quer espalhar essas boas sementes da saúde por todo esse Brasil. Você pode acompanhar a gente no Instagram, @sousaude, está aí na tela, ou você pode acompanhar a gente também no YouTube. Se você gosta do YouTube, SOW Saúde, procura a gente por lá. A gente tem live, a gente tem vídeo, a gente tem postagem, tem receita, tem muita coisa para te ajudar. O que eu gosto muito da Sou é que realmente você tem um conteúdo que você pode trabalhar a sua reflexão do cuidado com a saúde, mas também tem sugestões práticas. Dr. Luiz e a doutora Dani são criativos ali, estão ali pontualmente às 7 da manhã com café da manhã saudável e bate-papo também, não é só comida não, tem comida para você, intelectual para você aí pensar na saúde, doutor. Alimento para o corpo e para a alma, né? É isso. 7 da manhã, de segunda a sexta. Se você quer ideias para o seu café da manhã, conecta lá no Instagram. A gente faz o café da manhã que a gente toma lá na nossa casa, ao vivo. E a gente vai te ensinando a cozinhar, vai batendo um papo, vai tirando as suas dúvidas. Conecta com a gente amanhã, 7 da manhã, vai ser um prazer receber você. Inclusive, gente, é café da manhã que combate as doenças crônicas não transmissíveis, viu? Porque tem muita gente que fala de saúde por aí, mas na prática, doutor Luiz, não é fácil a pessoa viver aquilo que ela está estudando. É uma luta, você e eu sabemos disso, a gente às vezes quer fazer, o apóstolo Paulo já dizia, né? A gente quer fazer muito uma coisa, mas acaba fazendo outra. E com a questão da saúde, realmente, nós precisamos viver aquilo que estamos entendendo, né? Especialmente porque vem de Deus. Exatamente, isso é super importante, né? Vamos para o intervalo? Rapidinho, a gente volta falando como combater as doenças crônicas não transmissíveis. Já dei um spoiler aqui, porque café da manhã saudável combate, tá? Mas você vai entender que outras coisas você pode fazer, mesmo que você esteja aí na luta, convivendo com um desses problemas de saúde. E tem Tânia Santos trazendo mais um treino de pilates para você ainda hoje por aqui e a receita desses cookies maravilhosos. Ó, já tem pista do que vai nessa receita, né? A gente volta já.